Você já parou para pensar que depois que você contrata um serviço, geralmente seu cliente fica meio perdido, fazendo perguntas? Eu já contratei serviços de profissionais incríveis, mas que me deixaram completamente perdida no começo. Você não sabe se a pessoa vai te chamar, você tem que mandar mensagem, qual é o próximo passo. E isso não tem a ver com a qualidade da entrega desse profissional, tem a ver com essa falta de alinhamento do início. E isso acontece com diversos tipos de profissionais. Um arquiteto, por exemplo, você contrata e não sabe quando vai começar a entrega do primeiro desenho, quais são todas as etapas. Uma consultoria, você contrata e você não tem uma visão geral de qual é todo o processo, com quantas reuniões vocês vão fazer ao longo desse trabalho. Com serviços de saúde, eventos, você geralmente não sabe muito bem qual é o próximo passo. Aí o cliente começa a perguntar tudo, manda mensagem fora de hora. Não é porque ele é chato, é porque ele está inseguro. Ele não tem uma visão geral de todas as etapas do processo. Ele não tem clareza. E falta de clareza gera ansiedade. Existe uma forma simples de melhorar isso. Nas empresas, a gente chama esse processo inicial de onboarding. Quando uma pessoa nova entra na empresa, a gente tem um momento de boas-vindas e alinhamento. É quando alguém explica como tudo vai funcionar, como é que tem que se comunicar, quais são as expectativas, como é que funciona as coisas dentro do time, dentro da companhia. O objetivo é alinhar as expectativas e deixar esse processo completamente claro desde o início. Já na contratação de serviço, isso não acontece. O profissional muitas vezes é excelente, mas não estruturou uma comunicação adequada para ter com o cliente. A boa notícia é que você não precisa de um sistema complexo para resolver isso. Logo após o sim do cliente, você pode mandar um e-mail de boas-vindas que seja claro, pode ser uma mensagem no WhatsApp, pode ser um documento de PDF com todas as informações do seu processo. Ele não precisa ser complexo, ele precisa ser claro. O que tem nesse documento? Como nós nos comunicamos? Exemplo, nosso canal oficial para mandar mensagens de dúvidas é pelo WhatsApp nesse número, ou é por e-mail. Geralmente a gente leva até 24 horas para responder. Já seta as expectativas de quanto tempo você pode demorar para dar um retorno para o cliente. Exemplo, quais são os prazos e entregas? Vamos começar com uma reunião de briefing que vai acontecer daqui a 2 dias e a entrega final vai acontecer em 15 dias. Você tem X dias para revisar e me devolver os ajustes necessários. Eu vou dar aqui alguns exemplos de um arquiteto que eu contratei e ele mandou direitinho no documento qual era o tempo de aprovação, qual era o tempo de revisão do projeto, em quanto tempo ele daria o retorno. Então, é uma estrutura simples, mas que já me dá uma previsibilidade de como é que é o processo dele, como é que funciona, como que eu também tenho que atuar, o que eu posso fazer também dentro desse processo, qual é o meu papel como cliente. Eu tenho um outro exemplo aqui, que é do Airbnb. Então, geralmente, quando contrato faço uma reserva, acho que a maioria já deve ter visto também, receber um e-mail dizendo, tua reserva tá chegando, o local é esse, o horário de check-in é esse, se precisar falar com o anfitrião, tá aqui o contato dele, revise as informações da casa. Então, de novo, é um e-mail que traz com antecipação todas as informações que eu preciso para usar, para ter aquela experiência com aquela locação, com aquela hospedagem. Então, esse é um exemplo legal também de formato de e-mail que eu acho que vale a pena olhar. Um outro exemplo também aqui que eu tenho é de uma academia que eu fui contratar uma aula de bike e eu recebi aqui algumas informações para me preparar para aquela aula. Então, sua primeira aula está chegando, veja aqui como se preparar para essa aula, deveria comer com quanto tempo de antecedência, o que esperar da aula, qual a melhor roupa para usar, quanto tempo dura a aula, quem vai ser a professora. Então, são algumas informações que me ajudam a organizar minhas expectativas como cliente do outro lado, para chegar lá mais preparada e com mais informações, e aí gero menos ansiedade como cliente, sabendo do que esperar do outro lado, e aí, por consequência, eu tenho a minha experiência com essa empresa muito melhor do que eu não, do que se eu não tivesse essas informações. Então, essa comunicação para alinhar qual é o teu processo, né? O cliente do outro lado sabe o que esperar também e quais são as ações que ele também tem que fazer do lado dele. Parece óbvio, né? Mas eu tenho certeza que são dúvidas que geralmente quem atende clientes sofre e reconhece que passa por isso, não é mesmo? Se preocupar com isso não é um diferencial, é um novo padrão de profissional. Enquanto a maioria foca em vender e entregar, você se diferencia por entregar um serviço de qualidade. Alinhar nesse começo muda tudo. Onboarding não é detalhe, é cuidado, é respeito pelo tempo do outro. E isso diferencia o serviço que confunde de um serviço que passa confiança para as pessoas. Um bom onboarding não apenas evita problema, mas ele transforma a percepção de valor do teu trabalho. O cliente sente que está sendo guiado e cuidado do início ao fim. E essa segurança não tem preço e faz com que ele te indique para outras pessoas. Se você quiser um checklist para te ajudar a pensar em uma estrutura básica de onboarding, comenta aqui comigo nos comentários. Quero que eu te mando um checklist que pode ser aplicado para vários serviços e que vai ser um ponto de partida legal se você ainda não tem uma estrutura para começar.